Retornando à demolição da doutrina da perseverança dos santos, defendida pelos calvinistas, vamos diretamente ao que a Bíblia diz sobre o assunto. Hebreus capítulo 10, versos 26, 27 e 29. A palavra do Senhor diz: Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Preste bem atenção na mensagem do texto. O texto diz: Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Esses pecados contra os quais somos advertidos são pecados cometidos depois de conhecermos a verdade da nova aliança e a salvação em Cristo. O texto em apreço fala que aquelas pessoas eram salvas, e nós podemos deduzir isso pelo fato de que o autor da Epístola aos Hebreus estava escrevendo a judeus convertidos a Cristo, portanto, pessoas salvas. No entanto, em vez de ele dizer a tais pessoas que elas já estavam garantidas e confirmadas na fé até o fim e que de modo algum poderiam perder a salvação, ele afirma justamente o contrário. Ele diz que ainda é possível pecar voluntariamente e que, para aquele que assim procedesse, certamente o que restaria era o fogo do juízo. Ou seja, a pessoa se perderia. Deus não proveu um plano B, um meio de expiação reserva para beneficiar aqueles que escolheram não perseverar até o fim, se guardando do pecado. O sacrifício de Cristo não será repetido. Qualquer substituto para o sacrifício de Cristo não tem valor algum. Os sacrifícios levíticos tornaram-se obsoletos. Todas as religiões estão descartadas. A única coisa que resta para aqueles que, depois de salvos, decidirem viver deliberadamente pecando é uma expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Com certeza será um julgamento horrível, porque o sacrifício expiador do Cordeiro de Deus foi rejeitado. Eu sei que é forte, mas é a palavra de Deus. Nós não estamos aqui citando qualquer teólogo ou sistema teológico. Nós estamos trabalhando unicamente com a palavra de Deus, com o texto sagrado. Uma informação muito incisiva presente nesse texto é que a atitude deliberada, não é, de se voltar para o pecado depois de ter sido salvo coloca a pessoa no mesmo grupo de adversários de Deus. O texto aponta pelo menos 3 ações que tornam a pessoa digna de um juízo severo. Quais sejam? A primeira ação é calcar aos pés o Filho de Deus. No sentido figurado, pisar em alguém significa humilhar, desprezar, maltratar ou tratar a pessoa com desrespeito, como se fosse inferior ou sem valor. Isso fala do total desprezo à pessoa de Cristo e sua obra. Segunda ação é profanar o sangue da aliança com o qual foi santificado. Profanar significa tratar de maneira desrespeitosa, violando a sua santidade. Sabe, eu fico imaginando como Deus se sente ao ver o homem profanar deliberadamente a aliança que custou o sangue do seu filho. Não tenho dúvida que a justiça de Deus requererá e julgará tal atitude. Mas a terceira ação e última é ultrajar a pessoa e a obra do Espírito Santo. Ultrajar é o mesmo que ofender gravemente, desonrar, insultar de forma cruel, humilhante ou desrespeitosa. Refere-se aos atos, palavras ou atitudes que ferem a dignidade, a honra e os sentimentos do Espírito Santo. Corroborando com o que o escritor aos Hebreus diz, o apóstolo Pedro escreveu: Portanto,
se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. 2 de Pedro, capítulo 2, versos 20 ao 22. A segunda epístola de Pedro foi escrita para uma comunidade cristã que enfrentava a ameaça de falsos mestres e de heresias dentro da igreja. No capítulo 2, o apóstolo adverte contra os falsos mestres que introduzem destruição e corrupção, distorcendo o evangelho e levando muitos à perdição. Esses falsos mestres são descritos como pessoas imorais que buscam enganar os outros para seu próprio benefício. Diante disso, Pedro alerta do perigo de se desviar da fé verdadeira. A expressão escapado das contaminações do mundo se refere à libertação do poder do pecado e da corrupção mundana, algo que só ocorre quando a pessoa se converte a Cristo, ou seja, quando a pessoa nasce de novo e começa a viver de acordo com os princípios do Evangelho, com os princípios da palavra de Deus. Note-se que esse escapar das contaminações do mundo dá-se pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O termo grego epignosis, traduzido aqui por conhecimento, é decisivo. Não se trata apenas de um conhecimento intelectual, mas de um entendimento intenso e transformador do Evangelho, e implica num compromisso pessoal com Cristo e seus ensinamentos. Ou seja, não há dúvida de que as pessoas a quem Pedro escreveu eram pessoas salvas. Agora vejamos a sequência do texto. Pedro diz: se deixam enredar e de novo são vencidos. O termo enredar nesse texto tem a conotação de se deixar prender por algo enganoso. Sugere uma escolha deliberada e contínua de voltar ao pecado, especialmente depois de ter experimentado a libertação oferecida por Cristo. Não se trata de uma queda acidental, mas uma decisão consciente de retornar ao pecado. Já a expressão são dominados por elas, ou seja, pelas contaminações do mundo, denota a falta total de controle sobre os desejos e práticas pecaminosas. Isso implica uma escravidão ao pecado, que agora tem mais poder sobre a pessoa do que tinha antes da sua conversão. É isso que a palavra de Deus está dizendo. O apóstolo continua: melhor lhe seria ou lhe teria sido não terem conhecido o caminho da justiça do que, depois de o conhecerem, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. Veja, aqui Pedro sugere que, em certo sentido, a situação é menos grave para a pessoa que nunca ouviu o evangelho do que para aquela que ouviu o evangelho, creu no evangelho, mas depois despreza o evangelho, a revelação de Deus. Este pensamento do apóstolo é semelhante ao que é encontrado em outras passagens bíblicas, como Mateus 11, 20 ao 24, Hebreus 10, 26 ao 31, que indicam que o julgamento será mais severo para aqueles que rejeitam a verdade após conhecê-la. Desviar-se do santo mandamento diz respeito ao abandono dos ensinamentos de Cristo, que são considerados santos e puros. No verso 22, Pedro arremata citando dois provérbios. O primeiro deles é: o cão voltou ao seu próprio vômito. Este provérbio ilustra o nível de degradação de se retornar ao pecado depois de ter sido libertado dele. O cão é um símbolo de impureza e seu retorno ao vômito é uma imagem grotesca de um comportamento repulsivo.
A comparação indica o absurdo de voltar ao pecado depois de ter sido purificado, ou seja, perdoado e libertado do pecado. O segundo provérbio citado por Pedro é: a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Este segundo adágio mostra que, apesar de ser limpa, a porca ainda tem sua natureza impura e, por isso, retorna à lama, simbolizando a tendência humana de retornar ao pecado, mesmo depois da purificação, mesmo depois de salvo. Ambos os provérbios enfatizam a gravidade e a possibilidade real de alguém que foi salvo retornar ao estado de pecado após a libertação obtida por meio do evangelho de Cristo. É simples assim. O conhecimento do evangelho não é algo que pode ser tratado de forma leviana. É uma responsabilidade que implica perseverança na fé. Em suma, Pedro faz uma advertência grave contra a apostasia, o abandono da fé após ter experimentado a verdade de Cristo. E essa advertência serve para nós. Ele lembra aqueles crentes que a rejeição deliberada da graça de Deus pode resultar em um estado final pior do que o estado primeiro, ou seja, o estado inicial. Ora, qual era o primeiro estado daquelas pessoas crentes a quem Pedro escreveu advertindo? O estado era de perdidos. E qual será o estado delas se voltarem à vida do pecado? Pedro diz: será pior do que o primeiro. Entende? Em outras palavras, se essas pessoas se desviassem, não somente perderiam a salvação, mas inevitavelmente sofreriam consequências terríveis do erro das suas escolhas. Penso que, para aqueles que já experimentaram a libertação do pecado e receberam a salvação, a advertência é clara. A advertência é possível, por meio de escolhas erradas, se retornar ao pecado e perder a salvação. Portanto, é crucial manter a vigilância e a fidelidade, buscando viver continuamente de acordo com a palavra de Deus. Finalizando a nossa abordagem sobre o assunto, sobre este quinto ponto do calvinismo, que é a perseverança dos santos, conforme entendeu Agostinho e posteriormente Calvino, citarei mais um texto bíblico. Não que tenhamos esgotado todos os recursos das escrituras que desmontam a tal doutrina, pois ainda há muitos textos que poderíamos utilizar, né, e que esclarecem o assunto, mas porque precisamos refutar os outros 4 pontos. O último texto que citarei é Apocalipse, capítulo 3, verso 5. O apóstolo João escreveu: o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Bem, nesse texto, João dá a entender que é possível um nome ser riscado do livro e que é necessário vencer. Grava bem aí. Vencer para não ter o nome riscado do livro. Se fosse impossível que um nome fosse riscado do livro, jamais Jesus teria dito que o que vencer não teria o nome riscado. Seria uma redundância desnecessária, não acha? Tal afirmação presume que nomes podem ser riscados de modo implícito e até explícito, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, não é? Nós podemos ver a possibilidade de um nome ser riscado do livro da vida. Desde Moisés, não é? Passando por Davi até João, esse texto que estamos trabalhando, esse pensamento é muito claro, está muito claro, não é? O que impressiona é que, mesmo diante de tantas evidências tão claras na Bíblia Sagrada, ainda existam pessoas que se opõem a este ensino, o ensino que estamos trazendo aqui, a refutação, e creiam que Deus não risca o nome de ninguém do seu livro. Até poderíamos esperar essa atitude de pessoas neófitas, né, de principiantes no estudo da Bíblia, mas de teólogos renomados
de homens versados nas Escrituras, isso é simplesmente inconcebível. Muito bem, encerramos o vídeo aqui, para retornarmos no próximo, tratando sobre o primeiro ponto da soteriologia de Calvino, que é a depravação total do homem. Obrigado por seguir o nosso canal e por acompanhar as nossas reflexões. Se ainda não se inscreveu no canal, poderá fazê-lo agora. Solicito também que interaja com os nossos vídeos, escrevendo aí um texto, colocando uma mensagem ou enviando o link para outras pessoas. Fazendo isso, a plataforma apresentará os vídeos para mais pessoas. Que Deus continue abençoando a sua vida e toda a sua família. Até o próximo vídeo.